Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia Crivellari, da Unemate de Alta Floresta, e nós hoje vamos falar sobre mais um assunto: máquinas para colheita. Vou compartilhar a tela com vocês. A colheita, na verdade, é um processo, não é uma etapa, como, por exemplo, arar, gradear. Semear também é um processo. Por exemplo, pulverizar é uma prática, é um processo único. O fato de colher é um processo assim como o semeio, constitui de várias etapas. E o que é a colheita? É a retirada do produto que nos interessa, que foi obtido por um processo normalmente biológico, natural, seja de plantas ou animais, e nós vamos retirar a parte que nos interessa. Por exemplo, aqui o pessoal está tirando a madeira, mas da madeira se usa apenas o tronco, o fuste, as folhas, a ponta, isso nada interessa, a raiz é só o fuste que interessa. Aqui o pessoal está provavelmente fazendo uma colheita de arroz numa várzea. Aqui o pessoal está colhendo apenas o broto, né, da planta, que é uma colheita de chá preto. Aqui é um pessoal colhendo o fruto do cafeeiro e aqui é uma colheita de batata. Então são várias coisas que nós podemos aproveitar. A colheita é uma tarefa, às vezes, realmente complicada e pode demorar décadas para que se consiga uma máquina capaz de fazer isso tudo. Mas vamos começar do princípio. A colheita começa pelo corte, seja da madeira, seja do fruto, mas a etapa inicial é o corte, principalmente nas máquinas de colheita de grão. Nós vamos focar hoje. A primeira parte é o corte, que é a separação do que não nos interessa e da parte que nos interessa. Embora na parte que nos interessa, ainda vem muitas coisas que não interessam mais. E aí a gente tem que jogar fora. Depois, esse material tem que ser recolhido, tem que ser carregado, transportado para algum lugar para depois sofrer o que nós chamamos de trilha. A separação, no caso de grãos e sementes, que é o que realmente nos interessa, né, aqui em Mato Grosso principalmente, para do que não é grão. É uma simples separação, é o desprendimento. Aí depois tem a separação, porque na trilha eu apenas produzo a degrana, que é a separação do grão e semente do restante da palha. Mas isso ainda fica tudo misturado. Na separação é que eu vou realmente tirar a palha, tirar o resto da planta que não me importa e vou ficar apenas com os grãos e sementes. E por último é o condicionamento. Então, vocês veem que esse processo de colheita começou lá no início do século passado, quando as máquinas faziam apenas o corte, nós chamamos de ceifa, né, a ceifadora. Depois apareceu uma máquina, que esse material ceifado era levado até uma máquina e essa máquina era trilhada. Aqui vocês estão até vendo uma máquina a vapor que está tocando essa trilhadora. E depois, com o passar do tempo, o pessoal foi incorporando mais funcionalidade a essa máquina para que ela também pudesse produzir o corte e incorporou o motor na máquina, ela passou a ser um autopropelido. Então, a trilhadora e a ceifadora juntou-se, a recolhedora se juntou ao trator. Aqui temos a primeira máquina de colheita que chegou no Brasil. Então, agora temos uma máquina que faz todo o processo de corte, recolhimento, trilha, separação e limpeza e o armazenamento desse material. Essas são máquinas mais atuais, inclusive de grande capacidade, diferentes marcas. E aqui vocês observam que a inovação recente dessas máquinas foram aumentar a sua capacidade de colheita. Em vez de um sistema de recolhimento, 2 sistemas de corte e recolhimento foi acoplado numa máquina só. Então, a largura de trabalho dessa máquina aumentou bastante. Aqui também é um outro modelo, né, com sistema de corte e recolhimento duplicado, uma única máquina. Algumas modificações tiveram que ser feitas, mas uma que a gente já pode observar aqui é que essa daqui não tem mais esse cilindro aqui, ó, com esse caracol, com essa rosca sem fim. Ela tem a finalidade de levar o produto todo para o centro da máquina para ser recolhido. No caso dessa daqui e dessa, é uma esteira que faz isso. Então, algumas mudanças drásticas foram feitas na plataforma de corte para que ela pudesse ter 2 plataformas dessa trabalhando em conjunto.
Além disso, o tamanho da máquina aumentou, o motor aumentou a potência, então foi um aumento bastante considerável na capacidade de colheita dessas máquinas. Mas como é que funciona uma máquina dessa? Nós estamos vendo aqui as partes que compõem um modelo básico, simples, com as partes internas dela. Essa primeira parte é a parte de corte, é onde o material é segurado, essa peça faz a função da mão do indivíduo quando vai colher, e embaixo tem uma faca tipo tesoura contínua, que vai fazer o corte desse material. E essa peça vai puxar esse material e aí começa o recolhimento. E esse material vem para o centro da máquina, trazido de lá para cá e de cá para lá, chega no centro, ele é recolhido. Então, corte, recolhimento. Depois vem a trilha, essas peças fazem parte da trilha. Depois nós vamos ver com mais detalhes. Então, aqui está a parte de separação e limpeza. E esse material que é todo trilhado, separado, a palha vai para fora, ou soprada pelo vento, ou movimentada por essa peça, sai fora da máquina, e a parte que foi limpa é levada para o graneleiro, para o reservatório. E aí está armazenado o produto em primeira instância. Então, aqui estão as partes básicas que compõem uma colhedora de grãos que chamamos de combinada automotriz. Combinada por quê? Porque ela combina vários processos, como nós falamos, corte, recolhimento, trilha, separação e limpeza, e depois, por último, o armazenamento. Aqui está o fluxo do produto, do material, então aqui está sendo cortado, recolhido, trilhado, separado, a palha vem para cá. Então esse é o fluxo da palha. O fluxo do grão, ele cai nas peneiras, e cai nessa peça, que é um condutor helicoidal, cai no elevador, que pode ser helicoidal ou de cané, e aí entra no reservatório. Então esse é o fluxo de uma máquina de colheita. Aqui está um fluxo de um outro tipo de máquina de colheita. A diferença básica está aqui, neste conjunto de peças. Aqui nós temos cilindros, cônicos e batedouros. São 3 peças que formam o sistema de trilha que chamamos de radial. Radial por quê? Porque a palha ela entra nesse cilindro e esse cilindro está girando nesse sentido. A palha está passando radial, ela passa na tangente do cilindro. Nesse outro modelo, a palha entra dentro do cilindro e gira junto com o cilindro. Então, ela vai axialmente dentro do cilindro. São 2 processos de trilha distintos. Embora esse processo tenha aparecido nas máquinas na década de 90, esse processo já é conhecido desde o início do século. Inclusive, existia, na época, trilhadoras de cereais de pequeno porte, que era manual e tinha esse processo de trilha axial. Não sei dizer para vocês se existem diferenças significativas. Não sei dizer qual seria mais eficiente em termos de trilha. Sistema de corte e alimentação seria o recolhimento. É composto por uma plataforma e nessa plataforma nós temos aqui uma barra de corte embaixo, que faz o corte do material. Nós temos aqui o divisor de linha, ele é extremamente importante porque ele vai separar o material que vai entrar na máquina para ser cortado e o material que não será cortado, que vai ser cortado só na próxima passada, porque se isso não acontecer, esse material vai enroscar aqui e aí, por exemplo, a soja vai produzir degrana, vai cair produto no chão e nós vamos ter perdas significativas. Então, a função do divisor de linha é extremamente importante. Depois, nós temos aqui o condutor helicoidal, que vai conduzir esse material cortado para o centro da máquina. E depois, nós temos essa outra peça grande, que é o molinete. Ele substitui no corte manual a mão do indivíduo. A função dele é segurar material para ser cortado. Então, ele desce, ele tem dedos, ele desce e puxa esse material para trás. Enquanto a máquina está caminhando para frente, ele puxa o material para trás. E aqui embaixo, a barra de corte, efetua o corte. Uma vez esse material cortado, ele termina de jogar esse material na plataforma e aí o condutor helicoidal leva esse produto para o centro da máquina e ocorre o recolhimento. Então, uma das peças que tem mais regulagem na máquina é essa peça aqui, o molinete. Observe que aqui ele tem condição de abaixar ou de levantar. A planta pode estar mais alta ou mais baixa. Tem lugar da lavoura que elas cresceram menos, outras partes que cresceram mais.
Então, essa regulagem é dinâmica. O operador lá do cockpit, da cabine, ele consegue fazer essa regulagem. Outra regulagem que tem um molinete é em relação à rotação. A velocidade tangencial desse molinete deve ser de 30% a mais do que a velocidade de deslocamento da máquina. Então, enquanto a máquina está deslocando assim, esse molinete está puxando esse material para dentro da máquina, para ser cortado e recolhido pelo condutor helicoidal. Então, ele trabalha com 30% de velocidade a mais do que a velocidade de deslocamento da máquina. O fato é que eu também consigo alterar essa rotação, um pouco para mais ou um pouco para menos. Se eu vejo que ele está jogando muito produto para trás, está batendo nos grãos, debulhando os grãos, então eu posso diminuir um pouco a rotação dele. Se eu vejo que ele não está dando conta de puxar o material, eu posso aumentar a rotação dele. Então isso também é outra regulagem que eu posso ter nesse molinete. Além da altura da rotação, ainda temos outra regulagem. Esse molinete pode ficar aqui mais em cima, ou ele pode ficar um pouco à frente, alguns centímetros à frente da plataforma. Para quê? Quando o produto está acamado, por exemplo, um arroz acamado, um trigo acamado, esse molinete vai ter que trabalhar baixo, com uma rotação um pouquinho maior, e à frente para dar tempo de levantar o produto, o material que está no chão, como se fosse uma pessoa. Tem que agachar, passar a mão por baixo e levantar para conseguir pegar aqui. Essa é a função do molinete. Então, ele também tem essa capacidade de movimentar para frente e para trás. Essa também é uma regulagem que o operador faz lá da cabine de comando. Além disso, eu também posso inclinar esses dedos. Ele pode estar na perpendicular, 90 graus, reto para baixo. Eles podem estar um pouquinho mais para frente, ou ele pode estar virado um pouquinho mais para trás, com um ângulo um pouco maior do que 90 graus. Quando ele está virado para trás, significa que a capacidade dele de juntar material e levantar é maior. Então, nós usamos essa situação quando o material está acamado na frente da máquina. Quando ele não está acamado, mas está muito seco e qualquer batida pode produzir degrana, e aí o produto que nos interessa, o grão, cai na frente da máquina, sem entrar na máquina, então eu coloco o dedo menos agressivo, ele fica um pouquinho mais virado para frente. Então, essa também é uma regulagem que pode ser feita no molinete. Então, aqui nós temos realmente uma quantidade bastante grande de regulagens. Depois tem as regulagens da faca, mas eu não vou falar sobre elas, porque isso é questão de manutenção, é ajuste. O que nós vamos falar é da regulagem em relação à operação, ao processo de colheita. As regulagens da máquina, isso está no manual da máquina. E lógico que o operador, quem vai fazer a manutenção, se não for o operador, tem que conhecer para dar a devida manutenção para que a máquina funcione direito e trabalhe produzindo o máximo que ela pode render. A falta de manutenção ou de ajuste pode, por exemplo, quebrar essas facas, essas lâminas, e aí causar prejuízo, além do tempo que tem que ficar parado para a manutenção. Aqui está a barra de corte, alguma coisa parecida com isso, uma barra fixa e uma barra que tem movimento retilíneo alternado. Essas pecinhas que parecem um triângulo são as facas. Esses dedos é a faca de espera. E essa pecinha que parece um triângulo passa por dentro desse dedo, produzindo o efeito chamado tesoura. O corte do material é um corte por cisalhamento. Então, precisa de faca e contrafaca. Aqui vocês estão vendo a parte da frente da máquina, no processo de colheita, trabalhando. Aqui uma imagem mais de perto, mostrando o trabalho do molinete. Veja que ele puxa o material para trás. Quando a barra de corte cortar aqui embaixo, esse material já está em cima da plataforma e a máquina está em movimento para frente. Então, esse material não cai fora da plataforma, ele cai dentro. E o condutor helicoidal já leva ele embora lá para frente. Observe a posição dos dedos. Ela está na vertical, 90 graus. E observe que em qualquer posição que o molinete estiver, os dedos estarão a 90 graus. Através de um mecanismo que existe aqui do lado, os dedos todos estarão virados na mesma posição, com a mesma angulação, independente do ponto que ele está, aqui embaixo, aqui atrás, aqui em cima, aqui na frente. Aqui tem uma outra plataforma que é específica para a colheita de milho. Enquanto essa plataforma aqui colhe grãos de um modo geral, trigo, aveia, soja, então ela é uma plataforma polivalente. Essa aqui, ela foi desenvolvida apenas para a colheita de milho, porque essa daqui não tem eficiência na colheita de milho.
Para colher nessa máquina era sofrível. Então foi necessário mudar a forma do início do processo de corte. Porque a partir do condutor helicoidal e para dentro, tudo é igual. Tudo é igual aqui. Só muda a parte da frente da plataforma aqui, da colheita de milho. Veja que existe uma fileira, um mecanismo de recolhimento de corte individual para cada fileira de planta de milho. É por isso que se plantava milho a 90 centímetros até uma década atrás, porque não era possível fazer esse conjunto de espaçamento menor do que 90. Obrigatoriamente tínhamos que plantar o milho a 90 centímetros, não porque o espaçamento do milho 90 fosse melhor espaçamento para o milho, mas porque a plataforma não tinha como ser menor. Porque as plataformas, elas ficavam sempre alinhadas, uma do lado da outra. Até que um dia alguém descobriu, se desse uma inclinadazinha, dava para sobrepor uma em cima da outra. Então, essa plataforma é uma plataforma especial, ela é capaz de produzir espaçamentos desde 45 até 90 centímetros. Lógico que não de centímetro em centímetro, mas vários espaçamentos, 45, 60, 70, 80, 90, vários espaçamentos entre 45 até 90, porque essas unidades agora não estão mais encostadas uma do lado da outra, elas estão levemente inclinadas e é possível sobrepor, fica uma sobre a outra, parte fica encavalado um em cima do outro. Então, podemos fazer com que essa plataforma aumente ou diminua. Como o tamanho da plataforma é constante, então o que a gente faz? Quando vai aumentar o espaçamento, a gente tira algumas peças dessas e reposiciona as demais. Então, fazendo isso, eu consigo vários espaçamentos. E, consequentemente, então eu não preciso mais plantar o milho a 90 centímetros como era antigamente. Como é que funciona essa plataforma? Não tem molinete aqui, porque o milho é uma planta ereta, não tem acamamento aqui. Quando acama, é realmente muito complicado. Mas aqui nós não temos molinete. O que temos é uma planta bastante ereta, firme, então nós não temos o molinete. O que temos nessa máquina são os chamados rolos espigadores, que são essas duas peças aqui. Tem uma espécie de helicoide na frente, que é para puxar a planta do milho, que entra por aqui. Então, dentro desse espaçamento aqui, que dá mais ou menos 10, 15 centímetros, qualquer planta que entrar aqui, ela é direcionada para cá porque a máquina está caminhando para frente. Então, a planta de milho se direciona para cá e quando chega aqui, esses dois parafusos sem fim obrigam eles a ir para trás. Quando ela entra aqui, aqui atrás tem os rolos espigadores. As facas aqui são nesse sentido, são 4 facas. É um eixo e uma cruzeta com 4 facas. São 2 rolos espigadores, então esses rolos giram em sentido contrário e para baixo. Então eles vão moendo a planta e a planta vai sendo moída e jogada aqui na frente. Então toda essa parte de baixo aqui, essa parte de baixo aqui da espiga, tudo isso aqui é moído, é picado e a planta vai descendo. Então, quando chega aqui na espiga, existe aqui um limitador. Aqui tem um limitador, aqui do outro lado tem outro limitador. Então, a espiga não passa. O rolo espigador não moia a espiga. A espiga fica presa aqui. Através dessa corrente aqui, ela tem um movimento e aí leva essa espiga lá para trás. Essa espiga chegando aqui atrás, ela vai cair no condutor e é levada. A parte de cima da planta, que está acima da espiga, acaba indo, na maioria das vezes, junto com a espiga. Mas, de qualquer forma, o material que está entrando aqui é mais espiga do que palha. Então, é um material rico, uma relação grão e não grão é uma relação alta. Tem bastante grão para uma quantidade pequena de palha. Diferente na soja e no trigo, que nós temos uma quantidade muito grande de palha para uma quantidade menor de grão. Então, esse é o processo de colheita do milho. O restante, todos esses mecanismos aqui, estão embaixo desses divisores de linha. Isso aqui são divisores de linha, como tem lá na outra plataforma. Como tem aqui nessa plataforma, precisamos apenas de 2 divisores de linha, porque o resto, tudo no meio, vai ser recortado e recolhido. Aqui não. Aqui, além dos divisores de linha das pontas, temos os divisores individuais, porque aqui vai ser recolhido fileira por fileira de planta. Então, todos esses aqui são divisores de linha. Esse pescoço, que o pessoal chama de garganta da máquina, é um condutor de esteira. Então, todo o material recolhido, ele sobe por essa esteira leva esse material
empurrando ele por baixo, contra a parede, no fundo dessa garganta. Então, ele é puxado para dentro por baixo, ele não vai em cima da esteira. Tudo isso acaba sendo levado por baixo, onde nós vamos fazer o processo de trilha. Aqui é uma imagem de um cilindro de dentes, e aqui é uma imagem, um desenho, na verdade, de um cilindro de barra. O cilindro, junto com o côncavo, são as peças principais de produção de trilha no sistema radial. Essa distância na entrada do cilindro é maior do que na saída. Então, todo o material entra por aqui, ele acaba sendo prensado enquanto está sendo batido. A ideia é que ele vá sendo segurado de forma que o cilindro bata ele contra o côncavo, produzindo a degrana. Aqui em cima nós temos uma outra peça chamada batedor, cuja a função é retardar a saída dessa palha para a parte de trás da máquina e, ao mesmo tempo, produzir uma soltura dessa palha, que ela sai daqui meio prensada. Então, ele bate, fazendo com que a palha fique mais aberta, mais solta, porque tem grãos ainda aqui dentro da palha ainda, que vão ter que sair da palha antes que ela saia fora da máquina. Então, nós temos dois tipos de cilindro de trilha, do tipo radial, o de dente e o de barro. O de dente é usado para materiais que têm difícil de degrana, como, por exemplo, arroz, trigo, gramíneas, cereais de um modo geral, com exceção do milho. Eles precisam de uma energia maior para soltar o grão da palha. Para ter essa energia, nós precisamos utilizar esse cilindro de dentes. Eles giram a uma rotação elevada, em torno de 900 RPM, ele é passível de regulagem, então quando o operador percebe que a trilha não está sendo perfeita e não está conseguindo separar o material direito, então ele pode aumentar a rotação desse cilindro. Se tiver muito grão quebrado, ele pode diminuir a rotação desse cilindro, assim como também ele pode alterar a distância entre o côncavo e o cilindro, tanto na parte da frente quanto na de trás. Normalmente mais na parte da frente. Então tem como aumentar ou diminuir essa abertura para diminuir a energia do processo dele aqui. O batedor não tem regulagem, sempre funciona com a rotação definida pelo fabricante. Então o cilindro, ele tem também essa possibilidade de ser regulado de forma dinâmica, de acordo com a necessidade momentânea que o operador percebe. Então veja que o operador da máquina de colheita tem que ser um cara bom, porque tem um número bastante grande de regulagens, e isso é regulagem dinâmica. É diferente da regulagem do arado, que você regula o arado e ara o dia inteiro naquela regulagem. E só vai mudar se mudar a umidade do solo, ou se aparecer um solo mais arenoso, mais argiloso, ou se tiver com mais palha ou menos palha. Normalmente você regula o arado e trabalha o dia inteiro com aquela regulagem. Aqui não. A regulagem é feita a cada minuto, a cada 5 minutos, 10 minutos. Então é dinâmico. O operador tem que ficar atento e constantemente observando o processo. Depois que o material é trilhado, ele cai nesse outro conjunto, essa outra parte da máquina, que nós chamamos de separação e limpeza. Nós temos um ventilador aqui. Esse ventilador, na verdade, é uma turbina. Essa turbina, ela produz vento para soprar a palha para fora da máquina, de forma que elas fiquem em cima dessas peneiras, e que essas peneiras de baixo fiquem apenas no grão e a palha fina vá embora. A palha grossa, que o vento não consegue soprar, ela caminha pela peneira e vai cair aqui. E aqui, então, tem uma peça que recolhe e traz ela para esse condutor aqui. Essa palha grossa, que o vento não soprou, tem uma probabilidade muito grande de ser pedaço, por exemplo, de sabugo com milho grudado nele, pode ser vagem de soja que ainda não foi trilhada, ou pedaço de capítulo do girassol com grãos grudados nele. Então, isso não pode ser perdido. Esse material que não é soprado fora, que cai, é conduzido por uma chapa que cai nessa peça aqui, que vai levar isso de novo no cilindro de trilha. Vai jogar de novo para ele sofrer uma nova trilha. Esse processo a gente chama de retrilha. E o material que é leve é soprado pelo vento. O material que é pesado permanece na peneira. A peneira de cima, nós colocamos
Essas peneiras têm regulagem e nós colocamos com uma abertura de tal forma que o grão passe, que ele caia. O que é palha mais grossa, ele não caia. Então, o grão acaba caindo aqui embaixo. Mas junto com o grão, acaba caindo um monte de pedacinho de planta, poeira, coisas mais finas. Então, nessa segunda peneira, o grão não passa, mas a poeira passa. E é soprada pelo vento para fora. De forma que aqui fique em tese apenas os grãos ou as sementes. E são conduzidas para esse outro condutor, e esse outro condutor leva para o reservatório da máquina. Então, nós temos a colheita feita. Esse ventilador, essa turbina, ela tem rotação regulável e também abertura para vento também regulável. E também é regulada de forma dinâmica. Então, se o operador vê que está indo muita sujeira para o graneleiro, e o operador tem como ver isso, está indo muita sujeira, e é sujeira fina, palha, significa que o ventilador não está soprando, não está dando conta de jogar isso fora. Se o ventilador estiver soprando muito forte, vai começar a cair grão, porque os grãos um pouquinho menores podem ser soprados e eles acabam saindo fora da máquina. Essas máquinas mais modernas, elas têm na saída um sensor que é capaz de perceber por densidade quando está saindo grão na traseira da máquina. Então avisa o operador, ó, tá caindo grão atrás, está sendo soprado para fora grão. E aí o operador diminui o vento para ver se melhora, se para de cair grão. Se não parar de cair grão, é porque esse grão está caindo junto com palha. A vagem não abriu, pedaço de sabugo, que ainda tem grão grudado nele. Então, significa que o problema não é na separação e limpeza. O problema está na trilha. Ele vai ter que apertar a trilha e melhorar a trilha. Então, vejo que são mais séries de regulagem que são conectadas. Aqui nós vamos falar sobre o sistema axial. O produto entra dentro desse tubo, dentro dele tem o cilindro de trilha e, ao mesmo tempo, separador. Então, esses mordentes aqui são capazes de produzir a trilha, o papel do cilindro, e aqui para trás, os menores, mais finos, é para soltar a palha, deixar a palha mais solta. Esse cilindro, que envolve ele todo ou a parte de baixo dele, é furado, é uma peneira, de forma que os grãos caem. Então, já faz a parte de separação do grão, pelo menos a separação primária. Aqui nós temos alguns sistemas híbridos, onde nós temos um cilindro de trilha radial, com batedor, e aqui nós temos um condutor helicoidal que leva essa palha embora, junto com o batedor, que é também radial. É um combinado de axial com radial. Então, eu coloquei um vídeo para vocês verem como é que é feito isso. Uma simulação no computador do processo, como é que acontece. Vocês assistam para vocês entenderem melhor como é que isso é feito. Uma outra máquina que é bastante utilizada e cada vez está sendo mais usada é a máquina de colheita de cana. É uma máquina muito complicada, tão complicada quanto a máquina de colheita de grãos, mas o nosso foco é colheita de grãos. Então, vamos falar bem menos a respeito da máquina de colheita de cana. Essa máquina surgiu da necessidade da colheita mecanizada em substituição da mão de obra, por duas razões. A primeira dela é das condições de trabalho. O corte de cana era uma prática extremamente difícil, um trabalho realmente penoso, porque o sujeito tinha que cortar a cana queimada, cheia de fuligem, e além disso, a pessoa tinha que cortar muita cana para poder ganhar um trocado. Ele tinha que cortar em torno de 15 toneladas por dia para ganhar o equivalente a uma diária de trabalho no campo. Era um processo realmente penoso. O segundo é pelo fato de que foi-se devagar proibindo queimar essa cana antes de cortar. Uma única função, diminuir a palha. Se queimava para diminuir a palha. Quando não se queima a palha, a colheita manual torna-se muito menos eficiente, porque a pessoa, além de cortar a cana embaixo, tem que cortar o ponteiro e tem que produzir também uma certa despalho, tirar a palha da cana, porque senão essa palha vai para a usina e aí o caminhão leva 70% de cana e 30% de palha. Chega lá, a palha só vai amontoar mais ainda, ocupando parte da usina, porque depois de picado e moído, essa palha da folha vai se incorporar ao bagaço da cana e vai para as pilhas de palha. Embora isso não seja problema hoje, porque esse material pode ser queimado e
produzir energia para jogar na rede elétrica. O fato é que na moenda, na hora de fazer a separação, na hora de passar no engenho, a cana tem um percentual alto de açúcar. A palha tem quase zero de açúcar. Então, ao invés de liberar açúcar, ela absorvia açúcar. E se lavar muito a palha, acaba diluindo muito o mosto e aí fica complicado o processo de fermentação. Então, por problema industrial, além de ter que moer muita palha com cana para produzir um pouco açúcar ou álcool, o fato é que o rendimento também diminuía, porque a palha acabava roubando o açúcar, né, digamos assim, que estava sendo ali moído na hora da moagem. Como é que funciona o corte da cana? A cana é recolhida pela máquina pelo pé, não entra a ponta. Entre o pé, se entra a ponta, não vai. Então, o fluxo normal é o pé da cana. E essa parte de cima da cana, a parte da ponta, essa ponteira, ela precisa ser cortada. Então, tem aqui em cima um cortador de ponteira. Quando a cana está ereta, assim, bonitinha, beleza. Fácil de cortar. O ponteiro, ele fica no chão, acabou o problema. Esse ponteiro é a mesma coisa que palha. Ele não tem quase nada de açúcar e vai só atrapalhar e encarecer o transporte e chega na usina, vai ainda complicar o processo. Agora, quando a cana está deitada, aqui, por exemplo, desse jeito, então eu preciso desses cilindros que ajude a colocar a planta de novo em pé. Mas isso tem um limite. Eles não conseguem colocar em pé todas as plantas para cortar o ponteiro, de forma que ainda vá ponteira junto com a cana também. Então também houve necessidade do pessoal da genética de clones de cana ter obrigação de serem mais eretas, de produzir de espalha mais fácil. A palha da cana, a primeira é uma bainha, vocês vão ver isso em botânica, e ela envolve o colmo. Se ela for muito presa no colmo, dificilmente ela sai. Quando a bainha seca e solta facilmente, basta você tocar que ela cai. Então, as plantas tiveram que passar por um processo genético para permitir a colheita mecanizada mais eficiente. As plantas tiveram que ser mais eretas para facilitar o corte do ponteiro e o recolhimento, e a despalha ser mais fácil, para na hora que as folhas estiverem secas, elas caiam e fiquem no chão com o movimento dos espalhadores aqui e os cilindros que acaba colocando a planta em pé. Feito isso, aqui embaixo tem um sistema de corte, um disco de corte com várias partes que corta a cana praticamente rente ao solo. O corte da cana tem que ser rente ao solo, porque a cana é uma gramínea que tem o colmo subterrâneo, o rizoma, e o broto da cana que presta é o que vem de dentro do chão. Se você deixa um toco de cana aqui, 5 centímetros que seja, e tiver uma gema aqui, ela vai brotar. E essa gema brota, vai dar uma cana, ela vai crescer um pouco e vai morrer. A planta vai perder energia, você vai perder com crescimento, porque só depois é que vai brotar outro rebento do chão para produzir um colmo que presta. Então, o corte tem que ser bem rente do solo, evitando que brote do colmo, tem que brotar do rizoma, de dentro do solo. Além disso, o corte tem que ser perfeito, o mais perfeito possível, porque se você esgaçar a parte de baixo da cana aqui, em vez de cortar, ficar esmagada, é uma entrada de fungos e bactérias que pode acometer essa planta e ela pode morrer. Então, o corte também tem que ser o mais perfeito possível, sem amassar a parte da planta que ficou no chão. Então, realmente é um processo complicado, vocês estão percebendo, né? Depois que esse colmo entra na máquina, ele passa por um picador. Então, esse picador corta a planta em pedaços de 30, 40 centímetros, mais ou menos, e esse material é conduzido, né? Um condutor, um elevador. Então, tem um exaustor primário aqui, que vai tentar tirar parte da palha e jogar fora. Esse material cai numa outra esteira, e na hora que estiver caindo na carreta, tem que ser soprado e parte dessa palha também está caindo fora também. Então, aqui dentro do caminhão deveria cair apenas colmo, né? E a palha deveria cair fora. Mas isso ainda não é perfeito. Ainda estamos levando, na colheita mecanizada, muita palha dentro da usina. Dá para perceber que essa máquina não é grande coisa, né? Não é uma Braskem, não é uma máquina de qualidade. Está fazendo um excelente serviço. Ela está ajudando, né? Ela
Então, esse sistema de corte de pontas, ele também é regulado pelo operador, ele que vai determinar a altura do corte do ponteiro, a posição desses cilindros também pode ser regulado. E aqui embaixo está o sistema de corte da máquina. E aqui a condução do combo, que é puxado por baixo. Aqui é um outro desenho também, mostrando aqui a plataforma de corte, né? Aqui é o corte da ponteira. Aqui também está mostrando como é que é feito, né? Aqui o corte da cana. E aqui a plataforma de corte para a cana-de-açúcar. Aqui em detalhe o desenho de como é que funciona o sistema de corte. Esse aqui é um disco de corte e aqui está a faca cortando a cana. Então, observe esse rolo. Ela puxa a planta de tal forma que ao cortar, ela desça e seja levada para dentro da máquina. Aqui no caso, essa máquina, o picador está imediatamente aqui, já picando o material para ir para a esteira. Então, esse é um desenho esquemático de um sistema de corte e recolhimento de uma máquina de colheita de cana-de-açúcar. Então, vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Também coloquei alguns vídeos para vocês verem algumas colheitas, como são feitos os processos. Coloquei os vídeos lá para vocês e vocês dão uma olhada também, tá bom?